Boa parte dos brasileiros e brasileiras segue uma rotina de trabalho que inclui 5 dias de produção e 2 dias de descanso. Mas é quase unânime entre as pessoas que o tempo tem passado tão depressa que chegamos a pensar que o sábado e o domingo não existiu. No início deste ano, a Alemanha iniciou um experimento com a adoção da semana de trabalho de 4 dias. 45 empresas de diversos setores, como serviços, tecnologia, da informação, construção, saúde e serviços sociais, participaram do teste. E 73% delas gostaram do resultado e querem que esse modelo seja permanente. O Brasil também tem discutido mudanças na carga horária trabalhista. 3 propostas estão em debate no Senado. O que muda na vida do trabalhador com uma possível redução na carga horária? Menos horas de trabalho pode melhorar a produtividade? Melhora também a saúde física e mental? O que as empresas precisam fazer para manter estabilidade produtiva e financeira com os trabalhadores? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre debatendo assuntos que estão no dia a dia da população. Nosso tema hoje é Jornada de Trabalho no Brasil. Tempo de mudar? Para esta conversa convidamos o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB, Seccional Maranhão, Luiz Cláudio Frazão. A coordenadora do Sindicato dos Bancários no Maranhão, Gerlane Pimenta. E o psicólogo Gediael Abreu. Eu quero começar a nossa conversa, porque essa é uma questão que passa muito por mudanças na legislação. Então, eu quero começar falando com o doutor Luiz Cláudio a respeito dessas questões. Anteriormente, aqui, antes de começarmos o programa, já falávamos sobre essa proposta que, o senhor dizia, é uma tendência no mundo. A Alemanha fez um teste, o Brasil discute, mas é uma tendência no mundo, é isso, doutor? Exatamente. É uma tendência mundial, mas é bom a gente observar o seguinte, que essa regra, ela já vem determinada na Organização Internacional do Trabalho. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela já prevê uma jornada semanal de 40 horas trabalhadas. E o Brasil, a Constituição Federal, ela adota a jornada de 44 horas. Ou seja, essas 44 horas elas têm que ser diluídas nos 6 dias trabalhados. Geralmente as empresas trabalham de segunda a sexta, né? E sábado até meio-dia. Agora veja só, é uma regra que já não é de hoje, é uma regra que já vem sendo estudada, embora a Alemanha já tenha colocado em teste essa regra recentemente, mas ela já vem de muito tempo. Então é importante, mesmo como você frisou, a saúde mental do trabalhador. Por quê? Isso gera benefícios, isso gera uma série de resultados benéficos ao trabalhador, resultados benéficos às empresas, resultados benéficos à produtividade daquela pessoa que está ali no dia a dia trabalhando. Certo. Essa questão da produtividade, todos esses benefícios, né, a gente vai explorar bastante aqui ao longo desta edição. Eu quero conversar agora com a Gerlane. Gerlane, que é do Sindicato dos Bancários, é uma categoria que há muitos anos reclama, entre tantas questões, essa pauta da carga horária. Sim. Né? E isso demanda não só uma melhor distribuição da carga horária, né, para cada trabalhador, perpassa pela contratação de mais pessoas para dividir as atividades, mas atualmente voltado para o setor. Como é que está essa questão da carga horária e como é que a categoria tem visto essa carga horária atuando? Sim. A categoria bancária, João, diferente da maioria das outras categorias, tem uma carga horária definida na CLT, na Convenção das Leis Trabalhistas, que estabelece 40 horas. Por conta da natureza muito específica do trabalho, muito especializada, né, e muito estressante também.
Só que isso reflete para a sociedade de uma forma diferente, porque você tem um horário de atendimento ao público muito reduzido. O banco funciona de 10 às 4, que é 2 horas a menos que o horário comercial. Então, qualquer pessoa em idade produtiva que trabalha 8 horas fica praticamente sem acesso ao sistema bancário. Por conta disso, há muitos anos, existe uma reivindicação no movimento sindical que é a carga horária de 5 horas diária em 2 turnos. Isso estenderia o atendimento bancário para 10 horas diária, daria acesso à população a um horário mais estendido de atendimento, diminuiria a carga horária dos bancários, o que, enfim, vai ser falado dos benefícios não só da saúde, mas do acesso a outros serviços, da movimentação econômica e, claro, da abertura de novos postos de trabalho, que acho que é a principal questão a ser discutida com a diminuição da jornada, são os postos de trabalho que se abririam. A CNE, a Confederação Nacional das Indústrias, estipula que mais de 2 milhões de empregos seriam criados somente com a redução de 1 hora na carga horária funcional de 8 horas. Enfim, é uma discussão que é muito, muito importante. Hoje, só quem lucra com a carga horária de 8 horas do trabalho é o empresariado, não é o Estado, porque ele é sobrecarregado com adoecimento, ele é sobrecarregado com as demandas trabalhistas que são surgidas dessa carga horária mais estendida. Não é o trabalhador que naturalmente perde postos de emprego, perde tempo de qualidade com a família. Não é o sistema de saúde, não é o sistema previdenciário, porque a pessoa também sobrecarrega o INSS. Só quem lucra com essa jornada é o empresariado, porque paga um salário só para uma produtividade muito grande, que é o que o trabalhador tem que entregar nesse período. Enfim. De forma até mais prática para que as pessoas entendam, porque tu falaste uma coisa bem no início, que é bem interessante, porque as pessoas acreditam que a gente está usando aqui o exemplo do bancário, justamente porque ela é ligada ao sindicato dos bancários, a Gerlane. Sim. Mas as pessoas, quando chegam numa agência, acham que o bancário chegou ali exatamente às 10 horas da manhã e quando dá às 4 horas sai, mas chega antes disso. Exatamente. E sai bem depois disso. Né? Então, tem essas horas que não são vistas pela população de uma forma geral, mas que está ali, de certa forma, sobrecarregando o trabalhador, não é isso? Na verdade, um outro ponto importante da discussão da jornada de trabalho é os arcabouços que se faz para que a produtividade aconteça dentro dessa jornada. O doutor conhece bastante os artifícios, como, por exemplo, a hora extra. Como um trabalhador só nem sempre dá conta do seu trabalho dentro daquele horário estipulado, porque ele é sobrecarregado, se banalizou as horas extras. Qualquer bancário precisa chegar às 8 e sair às 18, mesmo que a jornada dele seja estipulada em lei, para dar conta de todo o serviço. Uma vez que com a carga horária reduzida e um outro posto de trabalho criado, ele poderia se adequar sem ter que recorrer a essas outras dispositivos que tem na legislação trabalhista, o que é o fruto de um dos maiores passivos trabalhistas, discussões de horas extras não remuneradas, horas extras remuneradas, horas extras recorrentes, que assim, junto com a discussão da jornada de trabalho reduzida, a gente também precisa discutir o Instituto das Horas Extras, também o direito à desconexão, porque um outro problema que o bancário sofre é mesmo após sair da agência, ele ainda tem o WhatsApp, ainda atende um cliente, ele não desconecta do trabalho. E isso é um mal que não acomete só a nossa categoria. Lembrando que o sindicalismo, apesar de categorizado, mas discute a relação de trabalho de todos os trabalhadores. E o direito à desconexão é uma coisa que nesse período de modernidade que a gente vive não é respeitado mais. Ou seja, não é só diminuir a carga horária ou diminuir os dias trabalhados. Precisa discutir todas as formas que mantêm e aprisionam o trabalhador no ambiente de trabalho, sem que ele possa usufruir, né, das outras searas da sua vida. Doutor Jadiel, a longo prazo, uma carga horária que ultrapassa, de certa forma, o limite físico, né, o limite do raciocínio da pessoa, o que isso pode trazer de consequências para o trabalhador? Então a gente precisa pensar, por exemplo, que a depressão, enquanto fenômeno patológico, ela atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro e ela é a principal causa de incapacidade laboral. A gente precisa entender dessa forma. Eu não quero conduzir a minha fala pela via da lucratividade, da performance. Por exemplo,
Hoje existe uma terminologia que virou elogio para quem é explorado, é um termo em inglês chamado workaholic, que é a pessoa que trabalha em demasia, que trabalha muito, e já está sendo associado a uma espécie de patologia. A gente precisa entender a saúde mental e a saúde física como duas realidades indissociáveis. Eu tenho uma mente que mora dentro do corpo. Não, é tudo a mesma coisa. Se a minha mente adoecer, se eu não estiver bem nos meus processos mentais, eu fatalmente irei prejudicar a minha funcionalidade física, vai afetar a qualidade das minhas relações. Então eu quero pensar, eu deixo para os meus colegas a discussão no âmbito das leis, no âmbito da organização gestorial e administrativa, mas eu quero pensar na minha fala para além da lucratividade e da performance. Pessoas estão sofrendo por N fatores, porque a gente precisa olhar para esse fenômeno dentro da tessitura social, o que é apregoado na nossa sociedade e que é importante. A tua dignidade está associada ao quanto que você produz. E isso te adoece, porque se você não consegue dissociar quem você é daquilo que você faz, você vai adoecer. E nós normalmente buscamos a nossa dignidade social a partir do nosso fazer. A maior dificuldade em consultório é alguém me dizer quem é sem me dizer o que faz. E essa é uma pergunta que eu faço. Me diga quem você é, sem me dizer o que você faz. Dificilmente alguém consegue dizer. Sabe por quê? O trabalho, entre tantas coisas, rouba a nossa identidade. Eu não sei me definir enquanto pessoa. E isso é muito importante a gente parar para conversar. Meu adoecimento surge quando eu não sei mais quem eu sou. Quando eu sou o bancário, quando eu sou o advogado, quando eu sou o psicólogo. E eu tenho dito, eu não sou meu CRP, eu sou uma pessoa. Quando eu coloco o jaleco, eu sou um profissional. Mas quando eu tiro, eu sou uma pessoa e eu não abro mão de ser quem eu sou. O adoecimento mental começa quando eu sou sequestrado de quem eu sou por conta da atividade que eu realizo. A gente pode relacionar, por exemplo, o fato de um pai, uma mãe que está em casa, recebe uma ligação de algum contato, ou seja, da própria empresa, e ali naquele momento, a função do pai, a função da mãe, do irmão, do filho, da filha, se esvazia, deixando que o profissional fique permanente ali. Exatamente. A pandemia trouxe o que é chamado de novo normal, e aí vem uma modalidade que ficou muito mais fortalecida de trabalho, que é o home office. Mas com a entrada do home office, a última barreira que separava o pessoal, o privado do público, ela cai. Então a gente achava que trabalhar de casa ia ser bom. Não. Afetou a qualidade das nossas relações, afetou a nossa intimidade, afetou até quem nós somos. Eu não consigo manifestar afeto pelos meus filhos ou pela minha esposa, porque num dado momento em que nós estamos vivenciando um momento de afeto, o profissional é evocado. E quando o profissional é evocado, eu preciso abrir mão das minhas relações que me constituem, que me fortalecem, que me habilitam no dia a dia para poder atender uma demanda de uma conjuntura social, de uma conjuntura política, de uma conjuntura econômica. Então, eu penso que é fundamental nós reestabelecermos as barreiras que separam o meu trabalho da minha vida particular. A minha vida particular, ela é minha. E eu preciso fazer todos os investimentos nela, porque sem afeto, sem relação, sem identidade, nós nos perdemos num limbo existencial e nada vai fluir. Eu queria voltar a falar com o Dr. Luiz Cláudio. Dr. Luiz Cláudio, em relação ao Brasil, nós observamos que o Senado tem 3 propostas relacionadas a essa possível mudança. Mas dentro de um panorama mais geral, mais aberto, saindo somente da seara política, entrando dentro da camada social mesmo, como é que a discussão tem sido feita relacionada a isso? Existe uma discussão dentro da sociedade sobre uma possível redução dos dias úteis? Olha, existe uma discussão, mas é uma discussão que a gente vê com pouco movimento. Existe uma discussão interna entre eles, entre o Senado, entre a Câmara, mas assim, por enquanto essa discussão ainda não foi externizada para a sociedade. Eu acho que está faltando isso. Mas antes de entrar nessa seara, eu queria só complementar o seguinte: a gente vive naquele momento do teletrabalho, como você mencionou, e muitas das vezes o trabalhador, o empregado, ele é
instituído metas para eles, aquelas metas para ele poder fazer a sua carga horária na sua casa, na sua residência, fora do local de trabalho, fora do local físico do trabalho. E isso está gerando um acúmulo de horas. E esse acúmulo de horas, nesse momento, é difícil para o empregado comprovar, é difícil para o empregado provar, porque ele faz o cômputo das horas trabalhadas dele no sistema dele, mas não significa que ele não deixa de trabalhar fora daquele momento que ele deixou de estar logado. Ele pode sim continuar o trabalho. E quando a gente entra com uma reclamação trabalhista, quando o empregado ele entra com uma reclamação trabalhista, ele tem um ônus da prova, então ele vai ter que produzir provas numa audiência, ele vai ter que produzir provas naquele processo, e o ônus da prova é de quem alega, certo? Então é importante para o trabalhador, para o empregado que trabalha dessa forma, trabalha no teletrabalho, faz sua jornada em home office e sempre fica à disposição do empregador, mesmo ele saindo do trabalho. Nós estamos aqui o tempo todo conectado, está todo mundo aqui com o seu celular, então a gente não se desconecta totalmente. Então, mesmo o trabalhador saindo dentro do seu local de trabalho, ele continua à disposição do empregador. Ele continua conectado, resolvendo algumas demandas, enfim, tentando colocar em ordem a sua estrutura de trabalho. Então isso é importante para ele, até mesmo para ele se manter no seu posto de trabalho. Sobre essa questão da discussão no Senado, é uma crítica que eu faço, porque embora seja uma constante essa redução da carga horária de trabalho para o empregado, que a gente vê que vai trazer benefícios, que a gente vê que vai gerar emprego, que a gente vê que vai trazer algo positivo, tanto para quem emprega quanto para quem está empregado, mas é uma discussão ainda muito entre eles, ainda não está muito restrita, ainda não está exteriorizada. Eu gostaria muito que exteriorizasse, mesmo porque a gente sabe que quem contrata é quem está lá, certo? Então, às vezes a pessoa não tem mesmo a intenção, a boa vontade de exteriorizar aquilo que está sendo discutido. Mas eu espero que essa norma passe e que seja aprovado, até mesmo para trazer uma melhor discussão ou uma melhor elaboração da sua jornada de trabalho. Certo. Gerlane, contigo eu vou falar a respeito da comunicação, né, que os sindicatos fazem discutindo essa pauta. Porque a gente sabe que existe uma comunicação, né, entre os sindicatos para saber como é que tem andado, encaminhado algumas pautas que são provocadas por determinada categoria, e outra categoria já mostra como é que tem encaminhado as suas. Mas a gente vai tratar sobre isso no próximo bloco. Tá. Porque chegou o momento do nosso primeiro intervalo no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo jornada de trabalho no Brasil. Tempo de mudar? No final do primeiro bloco, eu me dirigi a Gerlane Pimenta, já falando sobre a comunicação que existe entre os sindicatos, sobre esta pauta específica. O Sindicato dos Bancários já buscou outros sindicatos para saber como é que tem sido, por exemplo, comerciários, né, os industriais, para saber como é que tem sido. Vocês têm discutido essa diminuição da carga horária de trabalho, têm acompanhado as discussões a respeito, visto exemplos que têm acontecido mundo afora de redução? Como é que tem sido esse diálogo? Sim. A diminuição da jornada de trabalho ela é uma pauta histórica dos movimentos dos trabalhadores, né? Desde 88, quando foi estipulada a jornada, como o Dr. Luiz Cláudio colocou, de 44 horas, que se discutem que a tecnologia traz a possibilidade de diminuição, né? Para que o trabalho não seja toda a vida do trabalhador.
O movimento bancário, o movimento sindical, ele é subsidiado pelas informações técnicas do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas, que tem feito estudos há muito tempo. Só para ter uma ideia, nos anos 90, o DIEESE lança um estudo que fala que a relação de produtividade com salário do brasileiro é uma das maiores do mundo. Não só porque se produz muito no pouco tempo de trabalho, também porque os salários são baixos. Ou seja, alterar isso, diminuir a jornada e criar novos empregos teria impactos muito pequenos, que foi inclusive uma informação confirmada ainda em 2013 pela Confederação Nacional das Indústrias, que diz que diminuir a carga horária teria um impacto de cerca de menos de 2% nos custos reais, porque o valor que se gasta com salário, ele representa menos de 20% do custo total de produção, especialmente das indústrias. Ou seja, é uma discussão que tem amadurecido há muito tempo. Naturalmente, como o doutor falou, não é uma discussão fácil de se fazer, porque mexe com o interesse de quem faz a roda girar, né? Mexe com o interesse de quem patrocina as campanhas salariais, o grande empresariado, das indústrias, mexe com interesses muito sensíveis, né? Porque quando se fala em redução de jornada de trabalho, por mais que seja muito sensível, mas também se fala em redução de lucratividade. E é bom lembrar que a lucratividade, especialmente dos bancos, tem saído da realidade do Brasil e, inclusive, se destacando no mundo. O Brasil é um dos que tem as maiores lucratividades do setor financeiro do mundo. Só para você ter uma ideia, em 10 anos os bancos movimentaram cerca de 10 bilhões de reais. O PIB da Jamaica é 5 bilhões. Só o setor financeiro movimenta de lucratividade mais do que o PIB de grandes países. Não é uma discussão fácil a ser feita. E até porque, por conta dessa cultura do trabalhar muito, a cultura de que é dignificante você ser uma pessoa trabalhadora, na medida que você não tem vida pessoal, a discussão de você ter 5 horas de trabalho, ela é prejudicada no senso comum, né? A gente tem a ideia de que quem trabalha pouco não é confiável, né? É preciso desfazer essas impressões para a gente priorizar saúde, tempo de família e equilibrar com o trabalho. Enfim, é uma discussão que ela precisa sair do âmbito legislativo, precisa sair também de dentro dos consultórios, porque geralmente você se discute a carga horária quando a pessoa já adoeceu psicologicamente, né? E para as ruas, eu acho que os sindicatos têm feito um papel importante nisso. É bom lembrar que desde 2012 a reivindicação de uma jornada de 5 horas com 2 turnos no serviço bancário já estão nas pautas de negociação. E em 2017, com a reforma trabalhista, que foi terrível para os trabalhadores, porém ela trouxe uma novidade, que é o acordado sobre o legislado, que é uma faca de 2 gumes, porque dependendo da organização da categoria, ela pode negociar uma jornada menor. Mas da mesma forma, ela pode ter acordado uma jornada maior. Né, o que acontece com algumas categorias, como por exemplo os vigilantes, que têm jornadas extensivas, porque o que foi acordado dentro do acordo da categoria acaba sobrepujando a legislação, né, o que é terrível. Então, é preciso se cravar isso na legislação, é preciso revogar a reforma trabalhista para impedir que a negociação de direitos essenciais, como a jornada digna, seja motivo de negociação entre patrões e empregados, para que não aconteçam essas anomalias de jornadas de trabalho de 8 horas para pessoas que têm trabalho específico muito estressante, e fazer essa discussão ganhar as ruas. Assim como a gente discute futebol, assim como a gente discute BBB, que a gente possa discutir também saúde mental, jornada de trabalho e direitos trabalhistas. Falando em saúde mental, saúde física, Gediel, em relação a uma pessoa que tem uma carga horária diária de, digamos, 10 horas, e uma outra pessoa que tenha uma carga horária diária de 6 horas, o que muda nesses 2 fatores? Né? Você já até falou, não podemos dissociar a mente do físico, porque estão interligados. Mas externamente parece que a gente observa, a gente consegue observar de certa forma meio que separado, porque algumas pessoas conseguem responder mentalmente bem, mas fisicamente o corpo não consegue acompanhar. Como é que reflete isso na vida de pessoas que
tem uma carga horária um pouco menor e outra que tem uma carga horária um pouco maior? A gente precisa pensar que o fato, por exemplo, vamos começar assim, o fato de alguém ter uma carga horária menor não quer necessariamente dizer que essa pessoa não está passando por um processo exploratório. Ela, de repente, naquela carga horária de trabalho pequena, ela pode estar sendo explorada, sendo exigida para além de suas forças e ainda assim não conseguir se recuperar. Aí a gente já vai entrar por exemplo, o transtorno de burnout, que é uma forma de adoecimento mental que está estritamente ligado à atividade laboral. Então, quem tem o transtorno de burnout, síndrome de burnout, como algumas pessoas falam no popular, é uma modalidade única de adoecimento relacionada ao trabalho. Então, da mesma maneira como ela falou agora há pouco, que o trabalho dignifica, ele também, em dadas circunstâncias, adoece. Se essa diminuição da carga horária, por exemplo, essa carga horária menor, por exemplo, não for exploratória, essa pessoa vai ter tempo para vivenciar os 4 pilares que sustentam uma saúde mental equilibrada. Então, como é que eu sei que eu estou mentalmente equilibrado? Quais são os pilares que sustentam uma saúde mental equilibrada? Vamos lá. Sono regular, dormir bem. Alimentação regular, comer bem. Atividade física, se movimentar bem. Vida social e de lazer, se divertir bem. Se na tua atividade profissional você consegue trabalhar e encontrar dentro da tua agenda, montar uma rotina que favoreça o seu desenvolvimento físico, as suas relações sociais, a tua relação contigo mesmo, você se sente bem no final do dia, consegue descansar e repor todas as energias gastas naquele dia de trabalho, tá tudo bem. Vamos ver cada uma dessas, cada um desses 4 pontos. Por exemplo, dormir bem. O recomendável para cada pessoa é um pouco variável, mas qual a média para dormir bem no trabalho? É exatamente isso. É muito variado porque tem pessoas que dormem 5 horas de trabalho e dizem estar bem. Eu tenho eu fico reticente quanto a isso, porque a pessoa de repente pode estar culturada numa forma de um hiperativismo e não está sentindo os efeitos da falta de sono agora e lá na frente ela vai ter comprometimentos. Então, não, 3 horas de sono está muito bom para mim. Não, isso não está legal. Então, os especialistas variam entre... Quando chegar o momento da aposentadoria, pode sentir os reflexos, né? E é interessante isso. Eu atendi uma paciente essa semana que ela disse o seguinte: eu trabalhava muito numa determinada instituição, mas trabalhava freneticamente. E recentemente ela passou num processo seletivo para um cargo federal. E ela trabalha bem menos. Quando que ela adoeceu? Ela adoeceu exatamente agora, quando ela foi para um trabalho de 4 horas, de 20 horas semanais. E aí eu falei para ela, não foi esse trabalho que te adoeceu. Você sentiu os efeitos do adoecimento agora, quando você para. Porque aí é que a gente vai sentir. Então, assim, entender, falando de sono, 6 a 7 horas, ok, tranquilo. Mas 6 a 7 horas, onde eu entro no sono mais profundo, que me permite sonhar, por exemplo. E para isso existe toda uma rotina antes desse sono, que é me desconectar das redes sociais, deixar o celular 1 hora antes de dormir, gente. 1 hora antes de dormir, eu tenho que abandonar as telas, TV, celular, pronto, e aí eu vou dormir. Eu posso até ler um livro com luz baixa, isso vai me ajudar bastante. Então eu preciso dormir bem. Sono regular afeta, ou desregular, vai afetar inevitavelmente memória, concentração, vai trazer irritabilidade, estresse. Você não vai conseguir estar presente naquele lugar. Se você dormir mal, todo o seu funcionamento cognitivo vai estar comprometido. Aí o outro ponto, a questão das relações sociais. Eu não vou nem entrar na questão do comer bem, porque acredito que todo mundo saiba que evitar comida pesada, né? 8 horas da noite comer uma feijoada, uma cotona, não dá, né? Não. Tem que comer algo saudável até para poder relaxar, dormir Isso. bem. Mas as questões sociais, que foi um outro ponto que você falou também. Detalhe um pouco mais a respeito disso para a gente. Então, assim, está comprovado já, pesquisas, artigos, que as relações sociais são fundamentais para uma boa saúde mental. Ou seja, não existe nada que te faça melhor para o teu cérebro do que uma pessoa. Paradoxalmente falando, não existe nada que faça pior para o teu cérebro do que uma pessoa.
E aí, por que é importante a gente entender isso? A gente está falando de redução de jornada de trabalho. Sim. Mas quais outros fatores provocam o adoecimento mental? Vamos lá? Relações tóxicas no ambiente de trabalho. Liderança tóxica. Uma cultura escravista ou escravagista. Então a gente reduz, mas e os outros fatores? Líderes sem nenhum preparo para liderar. Existem muitas empresas que, nada contra, a pessoa pode perfeitamente ter uma função operacional, se qualificou para assumir uma gestorial, saiu do operacional e foi para o tático, tudo bem. Mas quando essa pessoa sai do operacional e vai para o tático, sem formação continuada, sem o devido investimento, o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir toda a forma de violência que ela sofreu enquanto ela estava no âmbito operacional, com todas as pessoas que gravitarem ao seu redor. Até porque ela vai entender que agora chegou a vez dela. Então, quando a gente fala de relações sociais, a gente está falando de pessoas que te tragam paz, que façam você se sentir melhor, de relações que realmente despertem em você o que há de melhor. E essa talvez seja a principal tarefa da liderança contemporânea. É despertar, liderar, é despertar o que há de melhor nas pessoas. Péssimos gestores estão adoecendo excelentes profissionais. Eu gosto de uma máxima, rapidinho para falar, que diz o seguinte: quando o líder corre, o liderado anda. Quando o líder anda, o liderado para. Quando o líder para, o liderado senta. Quando o líder senta, o liderado deita. Quando o líder deita, o liderado morre. Essa é a relação. Precisamos de pessoas para estarmos bem com os outros e conosco. Isso é fundamental. Certo. Agora, eu queria falar com o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, em relação a essas questões mais legislativas, né, voltando a essa discussão, em que ponto, basicamente, deve se mexer, né, deve ser alterado para que haja uma mudança real nessa distribuição da carga horária? Olha, falando em carga horária, a gente não poderia deixar de mencionar a reforma trabalhista de 2017. Como mesmo ela frisou, foi uma reforma que ela trouxe alguns malefícios para o trabalhador. Veja só, a gente está diante de uma palavra que está em todos os locais, está na mídia, está nos tribunais, estão nos processos, que é a história da flexibilização. Então, flexibilizar a jornada de trabalho é o que está mais sendo discutido, é o que está mais sendo exteriorizado do que a própria redução da carga horária. A flexibilização do contrato de trabalho está sendo mais discutido do que deixar o trabalhador restrito às normas da CLT. Então, essa história da flexibilização, esse contexto da flexibilização, isso me traz uma preocupação. Isso traz uma preocupação para todos os trabalhadores e traz uma preocupação para quem advoga, para quem julga e para quem legisla. Veja só, antes da reforma trabalhista de 2017, a gente tinha a convenção, aliás, a gente tinha uma jornada 12/36. O trabalhador ele trabalhava 12 horas contínua e folgava 36 horas. Isso veio com o advento das convenções coletivas. Por exemplo, era muito comum em vigilante, técnico em enfermagem, alguns trabalhadores que trabalham de uma forma mais contínua. E a CLT, ela não via aquela jornada 12/36 com bons olhos. Era tanto que naquela época, antes da reforma trabalhista, chovia de reclamações na Justiça do Trabalho, requerendo o adicional das horas extras. Ou seja, o trabalhador ele trabalhou às 8 horas e a partir da 8ª hora ele já pedia a hora extra. Ou seja, aí veio a reforma, flexibilizou, normatizou aquela jornada, já é possível a jornada 12/36 mediante a Convenção Coletiva de Trabalho e mediante acordo entre patrão e empregado. Agora, um negócio também muito importante é a função do sindicato. O sindicato ele tem uma função muito importante, porque não existe essa questão de paridade entre trabalhador
e empregador. Não existe. O empregador ele está sempre no patamar mais alto. Então essa balança ela não é equilibrada. Então é importante a função do sindicato, é importante a função do Ministério do Trabalho, é importante a função da Superintendência Regional do Trabalho, que faz o dever de fiscalizar. E muito importante também a função do Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza várias empresas. Caso haja necessidade, entra com uma ação civil pública para poder ter uma resposta em relação àquela demanda que foi verificada, que foi autuada, que foi fiscalizada. Outro ponto também importante é a questão da Previdência Social. Hoje muitos trabalhadores estão adoecendo e a Previdência Social ela está inflamando. Vai ter um momento que a Previdência ela não vai conseguir agregar todos os trabalhadores adoentados de tanto trabalhar. É um lé, é uma bucite, é coluna. Então, os trabalhadores hoje não estão produzindo da forma que querem. Por quê? Porque estão adoecendo. Hoje, se você for analisar aqui em São Luís, não só aqui em São Luís, mas um contexto geral, um contexto de Brasil, os motoristas e cobradores acabaram com as funções de cobradores. Hoje o motorista, ele agrega também, além de dirigir o ônibus, além de conduzir o ônibus, ele agrega a função de cobrador. Teve até uma legislação, ano retrasado, que proibia, uma legislação municipal aqui de São Luís, que ele proibia a função, o motorista assumir a função de cobrador. Isso, a dupla função. Mas o que acontece? O próprio sindicato das empresas de transporte público entraram com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a inconstitucionalidade. E realmente eles tiveram razão, porque o município, naquele momento, ele não tem competência para isso. A competência de legislar de uma forma trabalhista é da União, não da Câmara dos Vereadores, não do município. E a lei caiu por terra. Ou seja, hoje existe essa flexibilidade do motorista assumir a função de cobrador. E que eu acho, além de tudo mais que é importante, que isso também traz muitos malefícios para esse tipo de trabalhador. Muitos malefícios. Só traz benefício para quem emprega, o trabalhador não. E é importante também que eles... A OAB, ela faz um levantamento e existe muita demanda de horas extras. Por quê? Porque esses trabalhadores, como eles mesmos falam, eles dobram a carga horária. Sim. Muitos deles começam 5 horas da manhã e terminam 8 horas da noite. Qual a segurança que ele vai trazer para a saúde dele e para aquelas pessoas que eles conduzem, que eles transportam? Sim. Certo. Gerlane, queria saber se o ideal hoje seria diminuir a carga diária de trabalho ou reduzir em mais um dia o trabalho. A resposta a gente vai ouvir daqui a pouco no próximo bloco. Momento de mais um intervalo, já voltamos para o último bloco do Contraplano. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo jornada de trabalho no Brasil. Tempo de mudar? Participam desse debate o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB Seccional Maranhão, Luiz Cláudio Frazão, a coordenadora do Sindicato dos Bancários no Maranhão, Gerlane Pimenta, e o psicólogo Gediael Abreu. No encerramento do bloco anterior, já falava com você, Gerlane, a respeito do que seria melhor, se reduzir as horas nos 5 dias úteis, né, os chamados 5 dias úteis, ou 6, dependendo da categoria, né? Ou se reduzir um dia inteiro, como tem sido discutido em algumas outras nações. Naturalmente são etapas, né, do mesmo processo. Diminuir a carga horária criaria novos postos de emprego, até que a gente chegue ao patamar de discutir a diminuição do tamanho da semana útil. Inclusive, as terminações precisam mudar, porque o útil não é o dia que você está trabalhando, o útil é o dia que você vive. Não? Mas é um debate que precisa passar. É importante lembrar
que o que nos trouxe até aqui foi a tecnologia, ela precisa ser usada a favor da qualidade de vida do trabalhador, né? Se no ramo, na categoria, é possível que se faça as duas coisas, perfeito, né? Lembrando que o que vai determinar se é possível diminuir a jornada do dia ou um dia da semana é a organização dos trabalhadores, é a organização baseada em dados científicos de adoecimento, de produtividade, de lucratividade, de exploração, todos esses dados que uma categoria organizada consegue reunir, né? Mas é parte de um processo. Primeiro a redução de jornada para criar 2, 3 turnos e no futuro próximo esperamos a redução da semana. Doutor Luiz Cláudio, mesmo questionamento para o senhor, a sua visão a respeito dessas duas possibilidades? Minha visão é uma visão otimista. Eu acho que o empregador ele tem que trazer um mecanismo de bom trabalho para o seu trabalhador e uma produção de uma melhor qualidade de vida para todos. E não se fala de trabalho, não se fala de tecnologia, não se fala de outros aspectos sem você focar o trabalhador. Hoje a gente vive o seguinte: antes as empresas não funcionavam dia de domingo, não funcionavam dia de sábado, existe toda uma estrutura funcional em todos os dias da semana, mas existe a necessidade de haver pelo menos um dia de descanso e uma jornada de trabalho equivalente para o trabalhador, para que ele possa levar sua vida com mais dignidade e com de uma forma mais saudável. Doutor Gediael, eu queria saber a respeito, né, dessa possibilidade também. Seria muito mais fácil para o trabalhador sentir o reflexo de mais um dia de descanso ou horas a mais de descanso ao longo da semana? Ou é adaptável? Nós somos seres que nos adaptamos a contextos diversos, por isso evoluímos. A premissa fundamental da evolução é a nossa capacidade de nos adaptarmos. E, ao mesmo tempo, por nossa capacidade de nos adaptarmos, é que somos explorados. Acredita-se que nós podemos nos adaptar em qualquer tipo de realidade. Infelizmente, pensa-se dessa forma. E aí, acabamos sendo sequestrados da nossa vida, de quem nós somos. O que eu posso dizer, inicialmente, é o que eu faço com o tempo que vai me ser garantido pelas vias legais, a partir de movimentos e a partir de movimentos políticos. O que eu vou fazer? A empresa que eu trabalho, ela vai gerir a minha produtividade, mas a minha vida pessoal é gerida por mim. Eu não posso me perder, e eu quero deixar isso claro aqui, eu não posso me perder de quem eu sou por conta daquilo que eu faço. E quem eu sou está ligado às relações que eu estabeleço. Nós precisamos, para fazer valer o nosso descanso, hierarquizar as nossas prioridades. O que é mais importante para mim hoje? Meu telefone está aqui na mesa, meu filho estava fazendo o exame. Se meu filho me ligasse, eu ia parar a entrevista e ir atrás do meu filho, porque ele é tudo o que eu tenho de mais importante na minha vida. Quando nós fazemos isso, nós ficamos bem. Então, mais importante do que o que eu faço é quem eu sou. Mais importante do que tudo isso é quem eu tenho. Quando eu priorizo isso, eu vou estar bem mentalmente. Ou seja, vale a pena na hora de descanso esquecer o grupo de WhatsApp do trabalho. Sim. O chefe mandou mensagem depois. É isso? Seria mais ou menos nesse sentido. Isso. Agora é a hora da pessoa mais importante da minha vida. Agora é a minha hora. E eu vou ficar comigo. A gente está encaminhando já aqui para as considerações finais. Queria abrir espaço para que vocês pudessem falar sobre algo que porventura nós não tenhamos explorado aqui ao longo dessa nossa conversa. Eu queria começar com o Dr. Luiz Cláudio. Fique à vontade, as considerações. A Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB, ela agradece o convite e é sempre bom a gente deixar registrado que a intrajornada e a interjornada, ou seja, aquele período de 12 horas entre uma jornada e outra, é crucial para a saúde do trabalhador. Então, para as empresas que precisam manter a sua equipe e o seu mecanismo de trabalho funcionando, atentem a isso. Nunca é demais. Muito obrigado.
Gerlane, fique à vontade. Primeiro, é importante agradecer o espaço, mais uma vez o Contraponto trazendo um assunto relevante para a sociedade, para os trabalhadores. Depois é importante frisar que todos os avanços na qualidade de vida dos trabalhadores, da sociedade em geral, é conquistado com organização dos trabalhadores. Então se organize, fortaleça seu sindicato, participe das lutas travadas para trazer melhorias para a sua jornada de trabalho, para as suas condições de trabalho. E nunca se esqueça que o que melhora a nossa vida é a nossa luta. Só a luta muda a vida e a gente não pode fugir disso. Dr. Jadiel, fique à vontade. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço a empresa a qual eu trabalho, que é a Vida, e é por conta dela que eu estou aqui. Agradeço o privilégio de conhecer meus colegas, de conhecer todos vocês. E a mensagem que eu quero deixar é: cuide-se. Autocuidado é fundamental nesse momento. Existe uma habilidade que chama individuação. É a capacidade de eu permanecer indivíduo mesmo em meio a uma multidão. Eu sou gestor da minha própria vida. Eu não sou um produto, eu sou uma pessoa. Nós precisamos entender isso. Isso é fundamental para a nossa saúde mental. Então, cuide-se e que Deus abençoe todos nós. Bem, chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até lá. Obrigada. Paz e bem.